Olá, meus caros, bem-vindo ao meu canal. Sou João Gracioso e nós estamos aqui então para fazermos o nosso quarto episódio de O Conhecimento das Sagradas Escrituras, sempre propondo uma certa leitura, uma certa análise, exegese de algum trecho da Bíblia e vinculando isso à nossa vida. Eu gostaria antes de pedir que você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo depois se você gostou, deixe aí o seu comentário, sua observação. Isso nos ajuda muito, tá bom? Ora, hoje eu gostaria de ler um texto muito conhecido por nós e eu acho que tem muita relação com o momento que nós vivemos hoje na sociedade, nas nossas vidas, que seria Mateus capítulo 6, versículo de 25 até o 34, onde nós encontramos assim, disse Jesus, Por isso eu vos digo, não fiqueis preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais do que eles? Quem de vós pode, com sua preocupação, acrescentar alguma coisa à duração de sua vida? E por que ficar preocupados quanto ao vestuário? Aprendei dos lírios do campo, como crescem. Não trabalham nem fiam, no entanto, eu vos digo, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um só dentre eles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está aí e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais a vós, fracos na fé. Portanto, não fiqueis preocupados, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Tudo isso, os gentios o procuram, mas vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não fiqueis preocupados com o amanhã, pois o amanhã terá sua própria preocupação. A cada dia basta seu mal. Então, esse texto é um texto famoso e claro, onde Nosso Senhor ele nos convida a refletir e analisar sobre a nossa fé. Ou seja, todos nós, com certeza, todo ser humano, tem necessidades básicas. E ele fala de coisas bem básicas mesmo. Para a gente poder manter a nossa vida no sentido bem biológico, bem estrutural, para eu continuar vivo, eu preciso comer, eu preciso beber. Então veja que ele fala das necessidades elementares, como a alimentação, como ele também fala do vestuário, ou seja, da necessidade não só de cobrir, mas o vestuário aqui também, no sentido de você proteger o seu corpo, não só no sentido de olhar de cobiça dos outros, mas também de tantas outras dificuldades e problemas, doenças, sei lá, que podem atingir o seu corpo. Então Cristo ele vai fazer uma comparação muito simples. Se Deus cuida dos pássaros do céu, se Deus cuida das aves, se Deus cuida de tantas outras criaturas, como que ele não cuidaria do ser humano? Como que ele não cuidaria daquele que foi feito à sua imagem e semelhança? Então veja, ele quer mostrar aqui de fato que os pássaros do céu, os lírios do campo, ou seja, todas as criaturas em geral é portadora de uma ordem, de toda uma beleza, e é lógico que isso é sustentado e providenciado por Deus. A grande questão é que nós muitas vezes temos uma fé confusa, uma fé fraca, uma fé infantil. Nós não temos clareza muitas vezes nem do que é a providência de Deus e mesmo às vezes tendo clareza, entendendo o que é, nem sempre nós cremos profundamente na providência de Deus. Ou seja, Deus ele não só nos criou, ele não só nos chamou à existência, ele não só nos mantém no ser, nos conservando, nos sustentando no plano da existência do ser, senão nós voltaríamos para o nada. Mas Deus, ele oferta, ele dá às criaturas, às suas criaturas, aquilo que é necessário para que elas consigam atingir o seu fim último. Portanto,
Deus é Ele que rege, é Ele que governa toda essa realidade, né? E, portanto, dentro dessa sua providência existe todo o seu amor e bondade e cuidar de todos nós. Ele está próximo, Ele sabe tudo o que vivenciamos e, portanto, as nossas necessidades. O problema é que muitas vezes nós confundimos aquilo que realmente é necessário com as nossas fantasias, com os nossos desejos, com os nossos caprichos. Deus não quer, Ele não dá simplesmente aquilo que eu quero ou desejo, mas aquilo que eu realmente preciso. E aqui tem um outro elemento, porque o necessário aqui não pode ficar só apenas no plano natural, no plano físico, no plano biológico, mas também no sentido espiritual. Daquilo que nos ajuda a atingir a nossa salvação, a atingir a nossa meta da vida eterna, o céu, que é contemplar a Deus face a face. E o problema é que muitas vezes nós estamos apenas preocupados com as necessidades materiais, com as necessidades físicas, que com certeza têm o seu valor e importância, Jesus reconhece isso, mas nós não nos preocupamos com coisas mais elevadas, mais sublimes, mais nobres, como a nossa santidade e a nossa salvação. Por isso que ele termina o texto deixando bem claro, se o Senhor cuida de tudo, como que Ele não iria cuidar de nós? Mas ao mesmo tempo ele deixa bem claro, né? Os pagãos fazem isso, eles também buscam todas essas coisas. E eu, como discípulo de Cristo, eu não posso simplesmente viver nesse plano. Eu não posso imitar a vida daqueles que ainda, de alguma forma, não conheceram ou não querem também aceitar Jesus na vida deles. Se eu sou batizado, se eu realmente aceitei Cristo de verdade na minha vida como Senhor, como Salvador, eu preciso ter uma fé profunda, ou seja, não só uma fé no sentido de acreditar que Deus existe, mas realmente aderir a Deus e confiar nele, né? Me abandonar nas mãos do Senhor. Deixar Cristo realmente ser o Senhor da minha vida, conduzindo a minha vida em todos os momentos. E para isso, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, na minha vida concreta, eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ora, buscar o reino de Deus não é buscar uma sociedade justa, igualitária, fraterna, né, onde não tenha mais problema. Não é isso. Buscar o reino de Deus é buscar realmente aceitar o senhorio de Deus na história. É ter claro que Ele é absoluto, que Ele é o centro e o sentido de tudo. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e aqui também não é justiça no sentido meramente político e social, ou seja, o justo, né, aquele que pratica essa justiça, é aquele que busca a vontade de Deus na sua vida nas Sagradas Escrituras. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é buscar a Deus, é buscar a sua vontade, é adequar a nossa vontade à vontade dEle, é aceitar realmente aquilo que o Senhor preparou para nós e permite para a nossa vida. E se para a nossa salvação, maturidade e crescimento for necessário ou for oportuno passar por determinadas coisas, Deus vai permitir que passemos por determinadas coisas. Porque Ele não quer que a gente simplesmente tenha uma vida boa nesse mundo, uma vida confortável, cheia de benesses e prazeres. Sim, tudo que Deus criou é bom, é belo, e Ele quer que a gente tenha uma vida no bem, mas ao mesmo tempo que Ele quer que você tenha uma vida aqui onde você tenha momentos bons, Ele quer mais ainda, que você atinja o fim último para o qual Ele criou, que é contemplar a sua face, que é ter uma vida aqui que honre e glorifique a Deus e depois você possa de fato viver eternamente com Ele. Então que nós possamos renovar a nossa fé na providência de Deus, confiar em Deus. Nada acontece por acaso, nada. Tudo tem um sentido e um propósito. Eu sei que tem momentos que são muito difíceis e nós questionamos, né? Então, com certeza, Deus não é causa dos males, não é isso. Ele não é causa direta e nem indireta de nada disso. Mas, se Ele permite que, por um lado, eu peque,
que eu caia e passe por tantas coisas, é porque Ele muitas vezes vai tirar até dos meus erros e pecados bens para a minha salvação. Se Ele permite que os pecados dos outros também nos atinjam, é porque isso, de uma certa forma, vai nos ajudar. Se Ele permite muitas vezes que a dor e o sofrimento nos atinja, é porque nós precisamos crescer e nos purificar. Então há uma razão. Então não é que Deus, Ele gosta de ver a gente sofrer, mas Ele quer o nosso crescimento e a salvação. E muitas vezes nós humanos, sem isso, nós não amadurecemos e nem desejamos o eterno. Nós simplesmente ficamos apegados aos prazeres, benesses, riquezas dessa vida e tudo o que isso proporciona. Que Deus te abençoe muito, que você possa, mesmo na dor, nas dificuldades, confiar na providência de Deus. Por quê? Porque não é a dor que dá a última palavra. Existe algo para além da dor. Todo sofrimento e dor um dia passará. Da mesma forma que as coisas boas também passam nesse mundo, a dor e o sofrimento também passarão. Desde que a gente busque o reino de Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus, crendo, confiando nele e tendo essa certeza interior com a ajuda da graça, que há algo para além da dor. E isso que existe para além da dor é a glória de Deus, é a vida eterna, é o céu. Por isso que o cristão, ele não gosta de sofrer, mas ele também não tem medo da dor e da cruz, porque ele une o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus, crendo que isso tem sentido. E ele crê profundamente que há algo para além da dor, para além do prazer, para além dessa vida, que é o céu. Deus te abençoe, um forte abraço. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você puder compartilhar esse vídeo, deixar o seu comentário, mandar para outras pessoas, isso nos ajuda muito. Leia as Escrituras, estude, porque é um tesouro inestimável. Forte abraço, tudo de bom. Até o nosso próximo episódio, o conhecimento das Sagradas Escrituras. Tchau, tchau.